Neste vídeo você vai descobrir o seu temperamento, porque a gente vai falar as características de cada um. E se você não assistiu o primeiro vídeo, que a gente falou sobre a importância de ter os temperamentos, acessa aqui no card aqui em cima pra você assistir antes de passar por esse daqui, porque aquele é muito importante. A gente tá esperando você clicar pra assistir o vídeo. Vai lá! E vamos direto ao ponto, né? Os temperamentos são 4, esses temperamentos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. E a gente vai falar as características de cada temperamento desse agora pra você, né, descobrir qual que é o seu, se identificar. E se você sabe qual é o seu temperamento, que você escute um pouco mais sobre ele também. Isso, então, numa linha, temos as duas características, né? Quente e fria. Na outra linha, temos as outras duas características, seco e úmido. Dentro de cada quadrante vai entrar os temperamentos que o Marlon citou. Então, a gente tem que saber o que são, né? O que é essas características, para na combinação ser as tendências que a gente falou dos temperamentos. Então, o que é uma pessoa quente, né? O que são as características de coisas quentes? Quando a gente pensa nessa quentura, a gente pode até imaginar realmente o calor. Quando a gente tá cheio de blusa e a gente quer tirar, né? Então, aquele calor realmente é aquela expansão. A gente quer expandir porque tá muito quente. Então, assim, você chega numa festa, você quer chegar falando, você precisa falar com as pessoas, né? Você expande, você é extrovertida, aquela pessoa extrovertida mesmo, né? Que fala muito, né? E é sentir a necessidade, né? Não é simplesmente a pessoa que conversa bem, não, mas é que sente dentro dela a necessidade de falar. Que quando ela não tá falando, assim, não tem aquela oportunidade, ela se sente até tipo, cara, eu quero falar e não tá dando oportunidade, sabe? Então, assim, essa é a quentura mesmo. E as pessoas frias, né? O que é o ser frio? São as pessoas que são mais recolhidas, mais concentradas, ou seja, elas não precisam ficar falando muito. Não é que elas não saibam falar, elas falam, se for pra falar, elas falam sim, chega ali, conversa, mas não sente a necessidade, não tem o porquê de ficar falando. Pra elas chegar na festa ali, se não falar com todo mundo, não tem problema, né? Elas vão ficar bem. Então, essas duas características são, assim, a gente consegue também já perceber, se observar, já fala, gente, será que eu sou quente ou sou fria? Dá pra saber, né? A gente falando agora, eu tenho certeza que você já se identificou em alguma das duas. E lógico, não tem como você se identificar um pouco com as duas. Por quê? Porque elas são polos. E esses polos, eles são totalmente contrários. Ou você é extrovertido, ou você é introvertido. Não tem como ser as duas coisas, né? Sim, e atenção pra timidez. A timidez não quer dizer que você seja uma pessoa fria. Você pode ser uma pessoa tímida sendo quente, porque você quer falar, com uma panela de pressão que tá ali querendo sair, mas você não fala porque você é tímido. Então pode ser que você não fale por timidez e você pode ser quente. Então presta atenção. É o meu exemplo. Quando eu conheço alguma pessoa nova, eu sou quente, né? E quando eu conheço alguma pessoa nova, eu não tenho papo pra falar com ela porque eu sou tímido, mas eu quero, porque eu fico agoniado. Ou se seja, o silêncio quem está ali se o silêncio entre eu e a outra pessoa permanecer, eu me agonio por dentro, entendeu? Então, se você sente isso também, você é quente. Se não, se os dois podem ficar em silêncio ali, o dia inteiro, você tá ótimo. Tranquilo, não tá tem tranquilo? problema. Você Beleza? só é frio. Só é frio. E aí o outro polo, que é o úmido e o seco. E aí é o seguinte, a secura, ela é aquela coisa mais rígida, mais firme. Resistente. Então aqui eu vou utilizar, por exemplo, pra gente pegar esses dois polos, né, essas duas características, eu vou pegar um macarrão. Então o macarrão é o seguinte, quando o macarrão tá cru, imagina um espaguete cru, né? Ele é duro, ele é rígido, se você mexer ele assim, ele quebra, entendeu? Então ele é firme, né? Você não tem como, por exemplo, pegar um garfo, colocar ele entre o garfo e enrolar ele. Ele vai se quebrar, entendeu? O seco, ele é desse jeito. O seco, ele não é maleável. Ele tem as próprias ideias dele, as próprias opiniões dele, e se ele acredita nessa opinião, ele não muda, entendeu? Então, você imagina... Ele é marcante. Você imagina o macarrão ele não vai mudar a forma dele. O seco, ele é desse jeito. O úmido, não. Quando né? É totalmente ao contrário. Se você pega esse macarrão, coloca na água quente e deixa lá, ele vai ficando molinho, vai ficar úmido. O úmido é isso. O úmido, ele é maleável, ele Coloca envolve... no macarrão pra você ver, ele enrola ali, ó. Conforme que você fizer com ele vai. Pegou o garfo, enrolou tranquilo. Agora, se você tira o garfo dele, ele volta de novo, entendeu? Ele é muito mais tranquilo. Você pode conversar com ele e tentar mudar a ideia dele, ele vai aceitando, ele conversa com você. Então, ele é bem mais tranquilo, entendeu? Essa coisa toda. E o úmido também, as coisas não marcam tanto, né? Então, ele passou, conversou e ok, né? Beleza. Já o seco não, já fica ali, fica marcado, né? Então... Também essa linhazinha, se você se identificar onde você tá,
né? E já dá pra se identificar. Já vamos agora juntar as características, né? Pra mostrar quais são os temperamentos que vão se formando. E acho que já dá até pra gente colocar 2 perguntinhas aqui pra eles descobrirem, porque já até desse quadrante, né? Pra você descobrir de que quais são os seus 2 polos, né? Você vai escolher 2, né? Então tem 2 perguntinhas pra você poder descobrir. Que uma delas... A primeira pergunta, você... né, tem um exemplo que eu até dei explicando, né? Chega numa festa, você é aquela pessoa que realmente fala com todo mundo, tem a necessidade de falar com todo mundo, é aquela pessoa que chega, a primeira pessoa que passar eu falo, tá? Também se ninguém falar comigo, tá? Eu não vou lá atrás pra falar com ninguém. E a questão da reação, né? E se você, com estímulos, né? Alguma coisa acontece, você reage rápido naquela coisa, né? Você é rápido pra fazer as coisas na questão do estímulo mesmo, da reação. Então, se você chegando, se você reage rápido, você é uma pessoa quente, né? Que tá ali saindo de si, assim, né? Aquela coisa que quer sair, né? Já se você é mais retraído, mais quietinho, não precisa falar com ninguém. Mais devagar. É mais devagar, você é uma pessoa fria mesmo, né? Então, você tá sabendo disso, ó, se eu sou quente, eu sou você 2 tipos de temperamento. Sou frio, sou outros 2 tipos. Então já tá ajudando. E aí o outro lado pra você descobrir, né? É quando as coisas marcam em você. Por exemplo, alguém te chateou, né? Aconteceu alguma coisa com você que você ficou meio mal. Isso que aconteceu com você, esse sentimento de você ficar ruim assim, ele sai logo de você e você esquece? Dura quanto tempo isso? Uma semana? Isso dura quanto tempo, né? Mês? Porque se isso sai rápido, você provavelmente é úmido. Lembra que o úmido é mais maleável? Então se você esquece logo isso, você é úmido. Agora se você remói, aquilo dura e dura e dura e dura e dura. Então, assim, você não consegue esquecer aquilo, você vai ser seco. Não é que você não vai se chatear. Os úmidos também vão ficar tristes, vão ficar chateados naquele momento, vão ficar 1 dia, 2 dias pensando. Mas chega uma semana, já até esqueceu às vezes. Já o seco não. Às vezes passa mês, passa ano, ele vai lembrar daquela sensação que ele teve quando aconteceu aquilo que chateou ele. Isso então, mesmo. Essas são 2 perguntas que vão ajudar super você a descobrir. E aí vamos entrar, agora nos temperamentos, né? Primeiro, né? O primeiro temperamento, o colérico. Ele tem as características de ser quente e seco. Se você pensa, né, do que a gente já falou, juntando essas 2 características, pensando na simbologia, ele vai ser o fogo. O fogo é justamente quente, né? O fogo é quente e ele se expande, né? O fogo realmente é quente, ele vai se expandindo. E ele é seco porque ele marca. Imagina um incêndio. Acontece um incêndio, começa a incendiar, ele começa marcando, expandindo, que a gente perde o controle. O fogo ele não para, né? Imagina se você começou a pegar fogo num matinho ali e tem muito mato em volta, o fogo ele vai indo e vai queimando tudo. E aí quando passar um tempo, quando aquele fogo acabar, você olha, marcado, né? Ficou tudo queimado, ficou tudo preto, ou seja, ficou marcado. Aquele fogo ele queimou tudo, ele marcou tudo. E você trazendo pra agora, né, umas características de pessoa realmente, é aquela pessoa que marca aquele ambiente. Os coléricos, eles se impõem realmente, né? Eles tem aqui esse lado assim, né, que precisa se melhorar, que ele passa por cima realmente, né? Se ele quer algo, ele vai até o fim, porque ele tem essa garra, né? Essa determinação que é algo bom, né? Então, é a força de vontade, né? Mas tem esses elementos. Ele se expande muito e marca muito. Então tem que ter. É algo muito bom, positivo, mas que tem que ter esse cuidado, porque senão vai ser um fogo aí que vai destruir tudo, né? Então precisa ser feito com leveza realmente, né? E ele normalmente vai ser uma pessoa lembrada. Por quê? Porque ele é um bom líder. Ele consegue realmente levar o pessoal com ele, entendeu? Ele busca estudar e tal para conseguir fazer isso. Então normalmente são aquelas pessoas em um trabalho ou em um grupo que são mais chamativos realmente. Agora o segundo temperamento, que também é quente, são os sanguíneos. O sanguíneo tem a característica de ser quente e úmido. A diferença é que eles são úmidos, né? Então se você pegar se você pegar essas 2 características, a gente lembra do ar, né? Que é essa simbologia do ar. Porque o ar, ele envolve a gente, né? Como a umidade.
E ele é quente também, ele se expande, o ar tá em todo lugar. E aí vem as características, né, do sanguíneo, que são pessoas que estão no ambiente, que trazem essa leveza, falam muito esse ar, né, que realmente sai pela fala. São pessoas que têm muitas amizades, né, que gostam de estar ali num grupo de amizade, porque se envolvem muito rápido, são muito fáceis de conquistar as pessoas, né, por essa característica que eles têm. Sim. E também tem lá, sim, os lados que precisam ser melhorados. Às vezes são muito desorganizados, né? Lembra que pensa num ar que é um furacão, né? São aéreos. Aéreos, né? Desorganizados. Então, esses são os sanguíneos, né? Tem até uma confusão, né? Às vezes tem gente que acha que tem déficit de atenção ou coisa do tipo. Não, muitas vezes é só porque é sanguíneo. O sanguíneo ele é mais aéreo mesmo. Sim. O melancólico, o elemento dele é a terra. Então a terra ela é o quê? A terra ela é marcada por algo externo, por um estímulo externo. Então se você pega um balde, um vaso de terra, e aí você vem com a sua mão e coloca a mão na terra e tira, o que acontece? A sua mão ficou marcada na terra. Então o melancólico ele é desse jeito. As outras pessoas marcam ele dependendo do que falam com ele, dependendo do que acontece no ambiente. Por exemplo, se é um ambiente ali que aconteceu alguma coisa triste com alguém, ele vai sentir aquilo e tal. E o melancólico ele vai ser aquele que vai guardar isso por mais tempo. E o melancólico também ele é muito analista, né? Então ele é a pessoa que reflete muito antes de tomar uma decisão. Ele analisa tudo para ele escolher aquilo que seja o melhor possível. E às vezes ele é até meio desconfiado com as coisas também. Ele reflete sozinho mesmo, né? Até por ser frio, né? Como ele não tem essa característica de expandir, de falar muito, ele é muito reflexivo, então ele fica mais quietinho mesmo, sozinho, gosta dessa solidão, né? Isso. Não quer dizer que são pessoas tristes, mas é o jeitinho que ela tem ali pra agir, né? Pra decidir as coisas dela. Às vezes a gente acha que, nossa, que pessoa infeliz. Não, ela gosta disso. Ela gosta dessa coisa de refletir sozinha e tal. E o melancólico, ele sempre busca as coisas do alto. Ele sempre busca muito as virtudes. Então ele é uma pessoa muito estudiosa, ele é organizada, né? Ele gosta de ler para sempre buscar mais conhecimento. E aí o outro é o fleumático. O fleumático, então, ele é frio e úmido, né? O melancólico, ele é frio e seco. O fleumático não, o fleumático é frio e úmido. E frio e úmido é o quê? É a água, é o elemento dele. Diferente da terra, né, que a gente coloca a mão e a terra vai ficar marcada, a água não. Envolve, a água, primeiro, ela tá paradinha, né? Ou seja, o fleumático, ele é quieto, ele é parado, ele é tranquilo, né? Bem sereno. E aí, se você coloca a mão lá naquela água, o que acontece? A água, ela vai envolver a sua mão. Ela vai criar aquela forma. Então, o fleumático, ele é assim. O ambiente que ele tá, ele se adapta a esse ambiente. Se é um ambiente, às vezes, mais animado, ele se anima um pouquinho também. É um ambiente bem quieto, ele vai ficar mais quieto também. Então, ele vai se adaptando aonde ele tá vivendo. Até porque a água, né, se a gente pensar, tem várias formas, né, da água. Tem a sólida, tem a gasosa. Então, assim, ele se adapta muito fácil. E como o Marlon falou, ele fica quietinho ali, então... pode deixar ele ali que vai ficar pro resto da vida. Bem tranquilo. Então por isso que assim, tem que ter cuidado com a preguiça, com a inércia, por isso que ele precisa ser estimulado mesmo por outras coisas, né? Sim. E é uma pessoa assim que também se envolve muito com os outros, então são pacíficos, gostam de ajudar os outros. E são muito pacíficos. Então assim, isso é muito legal, né? Ajuda muito os bom. outros, né? E já só pra deixar claro também que não existe temperamento melhor que o outro. Jamais. Não tem isso. Mas assim, que cada um pode ser o melhor possível, né? Depende da gente, do que a gente faz, né? Da nossa personalidade que está sendo formada. Então, todo temperamento é maravilhoso, só basta a gente moldá-lo, né? Educá-lo, colocar a nossa inteligência, a nossa vontade acima dele. E se vocês querem saber mais a fundo realmente sobre cada um, deixa aqui nos comentários, fala com a gente lá no Instagram também, porque aí a gente pode fazer um único vídeo para cada temperamento. E aí a gente aprofunda bem direitinho. Então é isso, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram. Se você curtiu esse vídeo, compartilha ele com quem precisa descobrir o seu temperamento. E comenta com a gente aí qual é o seu temperamento, se você conseguiu descobrir. Valeu, um abraço e até a próxima. Beijo.